Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos nós nesta noite em que o Senhor nos agracia com esse tempo agradável para celebrarmos a sua presença. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Então feche os olhos, abra o coração, permita que Deus fale ao seu coração por intermédio desse cântico. Deixe o Senhor renovar as suas forças, deixe o Senhor renovar a sua fé, a sua esperança. Deixe o Senhor falar ao seu coração nesse momento. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Queria que você tomasse a sua Bíblia um instante e a abrisse em Tiago, capítulo 5. Vamos ler o verso 13. Verso 13 de Tiago, capítulo 5. Queria que você acompanhasse comigo esse texto na sua Bíblia. Se você está sem Bíblia,
Procura alguém que tenha uma Bíblia aí do seu lado. Eu costumo dizer que a Bíblia é um negócio assim sério, né? Pode ser que a gente esqueça em casa, né? Às vezes a gente perde. Então a gente tem que ter sempre uma perto. Então tome a sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 13. E eu queria que você lesse comigo, mesmo que a sua versão seja diferente. Queria que você fizesse essa leitura junto comigo. Apenas o verso 13. Vamos ler? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vamos de novo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Amém. Quantos aqui nessa noite estão alegres? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão tristes? Não constrange não, né? Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos nos reunir, irmãos. E quando nós nos reunimos na presença do nosso Deus, porque diz, está alguém entre vós alegre, cante louvores. Está alguém entre vós triste? Alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O problema não é nós passarmos pelas dificuldades, o problema é como nós reagimos às situações da vida. E o convite da palavra de Deus é que se nós estamos passando por um tempo de sofrimento, nós devemos fazer o quê? Devemos buscar a Deus em oração. Se nós estamos passando um tempo de celebração, nós devemos fazer o quê? Cantar louvores. Seja qual for a situação que você esteja experimentando nessa noite, a palavra de Deus nos diz que há um modo de você reagir a ela. Se é sofrimento, é tempo de orar. Se é celebração, é tempo de cantar louvores a Deus. Então gostaria que você fechasse os teus olhos agora. E que você pudesse reagir a essa situação que você está experimentando. Com oração, ou com adoração, com louvor, com ações de graças ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, irmãos, como igreja do Senhor, como estamos aqui nesta noite, é possível que alguns de nós cheguemos até esse momento de celebração, trazendo sofrimentos, trazendo tristezas, trazendo alguma angústia. Mas a palavra de Deus diz que isso não é pecado. Quando nós sabemos reagir corretamente a essa situação. Faça oração. Tenha um tempo agora buscando a presença de Deus. Erga as suas mãos, erga a sua voz. Prostre-se em oração diante de Deus. Se você está alegre, então adore ao Senhor. Você está convidado a cantar louvores nessa noite. Não apenas palavras vazias da boca, mas principalmente palavras que nasçam no mais profundo do nosso coração. Busque ao Senhor nesse momento. Faça desse tempo o tempo de entrega deste culto ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser abençoado nesta noite. Eu quero ser renovado nesta noite. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser motivado pelo Senhor. Eu quero ser entusiasmado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero vislumbrar as possibilidades do Senhor para a minha vida. Busque ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós estamos aqui. E nós nos aproximamos do Senhor, ó Deus, e abrimos o nosso coração diante de Ti. Nós não queremos ser hipócritas, Senhor. Hipócritas são aqueles que falam com os lábios, mas não possuem correspondência no coração. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, nós queremos ser verdadeiros. Queremos ser sinceros na Tua presença. E queremos abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer, ó Deus, que existem algumas coisas que nos fazem sofrer. Mas nós não queremos, ó Deus, sair murmurando, nós não queremos sair por aí, Senhor, reclamando da vida. Nós queremos buscar a Tua face e dizer, ó Deus, os nossos sofrimentos na Tua presença. Senhor, nós também trazemos diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão, os nossos louvores.
as nossas ações de graças. Mas, Pai, nós não queremos dar vazão às nossas alegrias como o mundo dá. Nós queremos, ó Deus, nos alegrar, mas na Tua presença, cantando louvores e agradecendo e dizendo que o Senhor é digno de receber a honra, a glória, a adoração, o louvor, a exaltação, o domínio e as ações de graça agora e por todo sempre. Pai, nós estamos aqui nessa noite, como estamos, e pedimos que esta noite seja uma noite de bênção, Senhor, para cada um de nós. Seja uma noite de restauração e de renovação espiritual em nome de Jesus. Para louvor da Tua glória, Senhor. E para a glória deste nome que é sobre todo nome, que é o nome santo do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Dê um abraço forte no seu irmão. Saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo. E convide o seu irmão para adorar ao Senhor. Diga, vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim.
de comunhão. Às vezes é difícil, né? Confiar e crer que o Senhor está no controle das nossas vidas, não é? Mas que você possa crer que mesmo no deserto, o Senhor está com você. Ele às vezes não te tira do deserto, como muitas vezes a gente pede: Senhor, me tira daqui, eu não quero passar por isso. Mas a salvação, os milagres vêm no deserto. É no deserto que nós somos guiados por colunas de fogo, protegidos por nuvens, colunas de nuvens que não nos deixam queimar no sol. É no deserto que o mar se abre, amém? Então que você possa confiar no Senhor, porque você vai ter vitória no deserto, amém? Que você possa celebrar ao Senhor, cantar com júbilo, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, amém? Cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença Glória a do Deus! Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pule! Por isso eu pulo na presença do Rei. E eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo! Por isso eu grito na presença do Rei. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus! Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Jesus, aleluia!
Nós queremos agora colocar o nosso coração e nos derramar na presença do Senhor. Esse é um corinho que sempre toca aqui, é um louvor que as pessoas gostam, porque é uma oração. É aquilo que está no nosso coração mesmo. Às vezes a gente está aqui e só o que a gente quer é se derramar na presença do Senhor. Então que você faça dessa canção a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Se derrame na presença do Senhor. Ele está nesse lugar, amém? Tem vezes que a presença do Senhor é tão forte, o cuidado do Senhor sobre a sua vida é tão grande, que você pode até quase tocar. Às vezes eu sinto tanto a presença e o cuidado do Senhor, eu posso sentir o calor do colo dele. Seja assim essa noite na sua vida, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Eis-nos aqui, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu Rasgue o seu coração. meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, Olhe pro Senhor. dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, Dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Deus. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que paira nesse lugar, Pai. Senhor, que nós possamos realmente nos derramar na tua presença, quebrar o nosso coração, ser cheio de ti, Senhor, do teu Espírito,
da tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, a alegria, Senhor, que sejamos cheios de Ti, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, que possamos cada dia mais ter sede de Ti, sede da Tua presença, sede da Tua palavra, que nós possamos estar aos Teus pés, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos derramar todo dia, diariamente estar nos Teus pés, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, sendo tocados pelo Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode se assentar, querido. Eu já vou chamar aqui à frente a Dona Nina. Dona Nina vai nos contar um testemunho. Enquanto a Dona Nina se dirige aqui para frente, nós vamos daqui a pouco entregar os nossos dízimos e ofertas, depois desse testemunho que ouviremos. Mas eu queria dizer a você o seguinte: nós nesse período de recesso tivemos algumas dificuldades, não foi possível, a gráfica não conseguiu nos entregar os envelopes de dízimos para este ano de 2014. O que nós estamos fazendo nesse domingo? Nós estamos distribuindo este envelope amarelo, eu tenho um exemplar aqui na minha mão. Você vai colocar o seu dízimo aqui dentro, colocar o seu nome, e depois a tesouraria vai atualizar o seu dízimo no novo cartão, no novo envelope de dízimo que ainda chegará. Então, se você precisa desse envelope, você fará a entrega do seu dízimo daqui a pouco, e precisa desse envelope, dá um sinal com a sua mão, que os nossos irmãos diáconos vão ficar atentos para entregar esse envelope a você. Então, estica a sua mão, estende a sua mão, que alguém vai chegar até você aí para entregar o envelope. Queria pedir aos irmãos diáconos que ficassem atentos, por favor. Isso, fique com a sua mão erguida um instante. Dona Nina. Microfone nessa altura, mais ou menos, tá bom? Tá bom assim, pastor? Então tá bom. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. O meu testemunho é da minha pessoa. Casei aos 19 anos, meu marido e sua família eram pessoas vinculadas ao espiritismo. Frequentei o espiritismo por alguns anos, porém, não me sentia bem. Parecia que faltava alguma coisa, pois eu já tinha o chamado de Deus. Eu já buscava Deus. Tive 7 filhos, criei 6, um faleceu. Senti que precisava ensinar para os meus filhos o caminho de Deus. Li alguns livros espíritas, mas não sentia fortalecida. Sempre lia porque gostava muito de ler. E sempre eu tinha um caderno ao meu lado, que eu anotava, para melhor entender o que eu lia. Ao lado da minha casa, morava uma cunhada minha. E ela era evangélica, membro da igreja Brasil para Cristo. E todas as manhãs, eu ouvia ela cantar hinos evangélicos. E eu ficava muito emocionada. Eu pensava comigo, vou aprender os hinos para cantar. Ela disse que na Bíblia tinha hinos. Então pensei, vou comprar uma Bíblia. E então vou comprar uma Bíblia para aprender. Senti que precisava conhecer a Bíblia. Um dia ela me disse, eu vou para São Paulo. Você quer alguma coisa? Eu disse, eu quero uma Bíblia. Então, ela trouxe a Bíblia. Fiquei muito contente. Mas folheando a Bíblia, fiquei um pouco assim frustrada. Pois não tinha hinos. Pois essa Bíblia não tinha inário. Comecei a ler mesmo sem entendimento. Meus filhos cresceram, começaram a estudar, e com o passar dos anos, meu marido faleceu. Então comecei a procurar uma igreja. Fui na Igreja Universal,
Fiquei um tempo lá, mas não senti bem. Fui também em outra igreja evangélica, mas não tocou meu coração. Tentei a terceira igreja evangélica, mas também não senti bem. Eu falava com Deus, preciso encontrar uma igreja que eu possa frequentar e que preencha o meu coração. E um domingo à noite, passando em frente a esta igreja, eu ouvi um louvor lindo. Na mesma hora, me deu vontade de entrar. Mas, por fim, acabou o louvor e eu fui embora. No próximo domingo, eu estava aqui novamente. Era o pastor Nasser. Aprendi muito com as suas pregações. Nesta igreja, comecei a sentir realizada. Acompanhava a leitura da palavra do pastor todos os domingos e era muito importante para mim que eu estava aprendendo. E eu fazia as anotações do livro, do capítulo, dos versículos. Fiquei 2 anos ouvindo e aprendendo muito. Um certo domingo, a Val me procurou e trocamos os números dos nossos telefones. A partir daí, me senti bastante acolhida. Comecei a participar de todas as reuniões, fiz minha profissão de fé, fui recebida como membro desta igreja. Deus me chamou para o ministério de intercessão. Eu li a Bíblia todos os dias. E isso continuei fazendo até o dia de hoje. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas Deus provou a minha fé. Hoje eu sou diaconisa, trabalho no Ministério de Intercessão, nas visitas, ajudo na preparação da ceia e canto no coral. O pastor Nasser formou 20 grupos caseiros e o meu foi o último. Comecei no dia 7 de outubro de 1992, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Esta reunião de oração já abençoou muitas pessoas e permanece nativa até o dia de hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Recentemente, escrevi um livro intitulado Oração à Luz da Bíblia, fruto dos meus devocionais, estudos bíblicos e vivenciando por muitos anos. Este livro impactou a vida de várias pessoas. Vieram me dar o testemunho, falando para famílias restauradas, livramento de vida que ia, Senhor, cometer crime, curas, equilíbrio espiritual e conversões. Tudo isso encheu muito meu coração de alegria, mas a glória é do Senhor, não é minha não. Então, aqui, eu tive o hábito da leitura bíblica anual. Hoje, há 21 anos de leitura bíblica, estou fortalecida. Quero compartilhar com os irmãos o meu jeito de ler a Bíblia. Começo dia 1º de janeiro, lendo, durante o mês, o livro de Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, encerrando a leitura no último dia do mês. E em 1º de fevereiro, começo a leitura destes livros, fazendo isso nos 12 meses do ano. A leitura do Velho Testamento é feita 2 vezes ao ano. A primeira, de janeiro a junho. A segunda, de julho a dezembro. Deus fala através da palavra. E Deus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está em Mateus, capítulo 24, 35. É muito importante ler a Bíblia e orar. E diz assim, em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, Deus não falou para a gente parar de orar. Ele falou para a gente orar sem cessar. Que está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E Hebreus também, 4:12, diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz.
ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que corta até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamento e intenções do coração. Então, gente, é muito importante nós lermos a Bíblia, nós fazer uma meditação. E é o que nós temos que fazer, né? Porque Deus fala através da palavra. Deus que nos abençoe. Esse era o meu testemunho e muito obrigada. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o testemunho de vida da nossa irmã Nina. E o que fica marcante é que a dona Nina, ao encontrar Jesus, encontrou também a sua palavra. E Jesus é o Verbo. E nós precisamos também nos atentar para isso. A palavra de Deus é fundamental no nosso crescimento espiritual. E por isso a dona Nina cresceu. Né, dona Nina? E como o pastor Fabiano disse, vai orar só até os 120 anos pela dona Nina. Depois ele vai parar. Mas graças a Deus por isso. Queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida da dona Nina, agradecer ao Senhor pela sua família, pelo seu testemunho de vida e também pela entrega dos nossos dízimos e ofertas. Consagre ao Senhor nesse instante o seu dízimo, a sua oferta, presente diante de Deus. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque temos no nosso meio, Senhor, pessoas que inspiram a nossa vida, Senhor, que nos dão exemplo, que nos servem, Senhor, de referencial. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Ó Deus, eu Te louvo pela vida da Tua serva Nina. Eu quero Te agradecer, Pai, pelo cuidado que o Senhor teve com ela. Foi o Senhor mesmo quem a conduziu até Ti. Ó Deus, antes que nós Te conhecêssemos, o Senhor já havia nos achado. E eu sei, ó Deus, que o Senhor achou a dona Nina, o Senhor a abençoou, e o Senhor a tem feito crescer, o Senhor a tem feito prosperar. Obrigado, ó Deus, pelo seu exemplo de vida, obrigado pela sua casa, pela sua família, por todos aqueles que foram conduzidos até Cristo através da sua vida. Obrigado, ó Deus, pela disposição que o Senhor dá a ela, até hoje, de, ó Deus, buscar a Tua presença, abrir a sua casa, para receber, Senhor, pessoas que orem, que busquem ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela sua disposição, pela sua disciplina, pelo modo sistemático como ela lê a Tua palavra. Pai, que tudo isso sirva para nós, como igreja, Senhor, de referência. E que nós saibamos, ó Deus, que o Senhor nos tem levantado em nosso meio, ó Deus, pessoas que possam ser para nós, ó Deus, balizas espirituais. Pai, nós queremos também Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos que nesta noite entregarão os seus dízimos, as suas ofertas e farão isso, Senhor, em atitude de gratidão, em atitude de louvor, em atitude de adoração. Ó Deus, assim como aqueles reis que se aproximaram do Senhor, abriram os seus tesouros, prostraram-se e adoraram, nós queremos também nesta noite, Senhor, abrir os nossos tesouros diante de Ti, nos prostrarmos e adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, enquanto estivermos entoando esse cântico ao Senhor. Se consagre ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos e adore o Senhor. Te consagro todo o meu ser.
atitude de consagração, vou me entregar em tuas mãos e aniquilar as minhas vontades em atitude de consagração a ti. Eu consagro tudo, eu entrego tudo, é tudo teu, totalmente teu. Eu entrego, Senhor, tudo a ti, tudo a ti. Vou me entregar em tuas mãos e aniquilar as minhas vontades. Ajuda-nos, Senhor. Em atitude de consagração, vou me entregar em tuas mãos e aniquilar as minhas vontades em atitude de consagração a ti. A ti. Consagramos este culto, consagramos nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, enche aqui, aceita o nosso louvor. Obrigada, Pai, pela tua presença nesse lugar, Senhor. Que o Senhor possa continuar tocando e falando aos nossos corações em nome de Jesus. Prepara-nos para continuar ouvindo a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Ministra-nos, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito possa sondar cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. E que possamos receber da tua palavra cada vez mais e poder reter tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Queria pedir que você ficasse de pé, continuasse em pé um instante, por favor. Não se assentasse, você que está nos visitando. Nós temos aqui à frente a família do nosso irmão, Pastor Denis, que está nos visitando, sua esposa, seus pais, né? Pastor Denis depois vai nos apresentá-los também. Sejam muito bem-vindos, recebam o nosso carinho, vão receber também uma lembrança de nossa igreja. Nós temos aqui à minha esquerda 2 rapazes, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo neste lugar, é a casa do Pai, vocês são recebidos aqui com muita alegria, né? Um casal ali ao fundo, Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria pedir aos irmãos que estão próximos aí que lhes estendesse a mão, lhes desse um abraço e as nossas boas-vindas como igreja. Sejam todos muito bem-vindos neste lugar. Que o Senhor alegre e fortaleça o coração de vocês. Lá no fundo um casal também. Deus os abençoe, queridos. Sejam bem-vindos aqui. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Convidar também o pastor Denis para que venha aqui à frente. Pastor Denis compõe a equipe pastoral
da primeira IPI de Dourados. Ele está conosco aqui na igreja desde ontem. Não sei se ele chegou antes aqui em Marília. Mas ele veio ontem, sábado, para o casamento da Ana Elisa, que se casou com o Jonathan, que é membro da primeira IPI de Dourados. E ele ajudou na celebração desse matrimônio, desse casamento. E hoje o pastor Denis pregou pela manhã a palavra do Senhor e também estará nessa noite anunciando a palavra de Deus ao nosso coração. Então queria pedir a você que desse toda a atenção à palavra de Deus, que abrisse o seu coração, que ficasse atento, que nós pudéssemos evitar nesse momento de ficarmos transitando, pudéssemos evitar qualquer tipo de distração e que a nossa atenção esteja exclusivamente voltada para a palavra do Senhor. Feche os olhos, por favor. Vamos interceder por nós, ouvintes da palavra. Vamos interceder pelo pastor, instrumento que nos trará a mensagem das Escrituras. Quero que você interceda nesse instante, pedindo que Deus faça de você um ouvinte atento, um praticante da palavra e não apenas um ouvinte negligente. Que você nessa noite seja um ouvinte atento, para que isso resulte em prática da palavra. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de todos que o Senhor trouxe nesta noite à tua casa, para ouvirem a pregação da tua palavra. Eu quero te agradecer pela vida do teu servo, pastor Denis, que o Senhor continue se instrumentalizando da vida de teu servo, Pai, para que seja nessa noite apenas uma ferramenta nas tuas mãos. Nós estamos neste lugar, Senhor, para adorar o teu nome, para proclamar tuas verdades, mas nós temos um profundo anseio de sermos também edificados. Por isso pedimos que o Senhor edifique em nós casa espiritual, através da palavra do Senhor a nós compartilhada nesta noite. Por isso, usa o teu filho, usa o teu servo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Um grande prazer estar aqui com vocês. Já agradeço de antemão a vida do pastor Fabiano, do pastor Jean, que nos cedeu carinhosamente essa oportunidade de compartilharmos a palavra com vocês aqui. Quero agradecer também ao pastor Jean, Sônia, pela recepção, pelo carinho com que me trataram essa tarde toda que eu estive com eles. Sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Na verdade, sou natural de São Caetano do Sul, mas a minha infância é toda de Santa Cruz do Rio Pardo. Fui seminarista da IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. Depois pastoreei Salto Grande, Ourinhos. E estou agora no meu 5º ano de pastorado na equipe pastoral da primeira IPI de Dourados, da onde nós também trazemos um abraço e da onde nós também temos ótimas notícias da IPI de Marília. Nós queremos, de fato, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quem está me acompanhando aqui, veio depois de mim hoje, meu pai, Wilson. Você que assistiu desenho animado na década de 90, você vai lembrar do Denis, o Pimentinho, e o senhor Wilson. Eu sou o Denis e tenho o pai Wilson, tá? A minha mãe Marli e a minha esposa Vanessa, com quem sou casado há 9 anos, e tenho 2 filhos, o Heitor, que vai fazer 2 anos, e a Ana Luísa, que fará 4 anos, que estão na casa dos avós, os meus sogros, para que possam curtir o máximo possível desse tempo. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, no livro de Salmo, no capítulo de número 84, livro dos Salmos, capítulo de número 84, há um texto aqui que o Senhor colocou em meu coração, eu gostaria de reproduzir com você essa noite, de uma maneira bem especial. Livro de Salmos, capítulo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa,
louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração encontram-se os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, ao habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e dá glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Até que o versículo de número 12, o capítulo 84, um salmo riquíssimo e belíssimo para a nossa meditação. Queridos irmãos e irmãs, o salmo 84, a semelhança do salmo 15, do 91, do 122, é considerado um salmo de peregrinação. Por que essa palavra peregrinação? Porque retrata justamente a trajetória de pessoas, de homens e mulheres, de judeus, que vinham de toda a parte do território de Israel e de toda a parte do Oriente para cultuar a Deus pelo menos 3 vezes ao ano na cidade de Jerusalém. Uma trajetória composta de muitas dificuldades. Por isso que salmos de peregrinação têm uma característica em comum. Eles falam da alegria do encontro com a casa do Senhor. Eles falam da alegria do encontro com a presença do Senhor. Por exemplo, o Salmo 15 diz assim: quem habitará no teu santuário? Quem entrará? Quem subirá no teu monte santo? O Salmo 122, por exemplo, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São salmos de peregrinação. São pessoas que se colocam a caminho de uma determinada localidade geográfica em busca de um encontro com a presença de Deus no templo. Nós precisamos da nossa atenção aqui e fazer uma pausa para explicar a importância do templo dentro da cultura judaica. Porque na nossa mentalidade cristã, nós não conseguimos capturar essa ideia. Porque nós temos a concepção correta, bíblica e verdadeira, de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos agora templo do Espírito Santo. Então, aonde nós estamos, quer aonde vamos, a presença do Senhor nos acompanha e está em nós. Não mais num lugar geográfico, não mais num lugar confinado, não num lugar específico, mas num lugar especial que é a nossa própria vivência cristã, a nossa própria vivência diária. A nossa vida se torna então um espaço de culto. Não é assim na mentalidade judaica. Deus está no templo. Ali é o lugar de Deus se revelar. Ali é o lugar de Deus manifestar a sua glória. Ali é o lugar do povo se renovar diante de Deus. Ali é o lugar da renovação da esperança. Acima de tudo, o templo é o lugar da identidade religiosa de Israel. O templo é o lugar da identidade religiosa. Sem o templo, as bases, os alicerces da fé judaica ficam, de uma certa forma, oscilantes e instáveis. Estive em outubro do ano passado em Israel e tive a oportunidade de encontrar os judeus ortodoxos lamentando no Muro das Lamentações na chegada do Shabat. Impressionante notar como eles lamentam aquele momento. Porque ali eles estão diante de pedras do tempo de Jesus, do segundo templo, estão lamentando a ausência do templo no território de Israel. Ali eles batem no peito, ali eles choram, ali eles cantam canções tristes, de melancolia e de tristeza, dizendo que a presença de Deus se foi daquele lugar, porque o templo já não mais está naquela localização. Portanto, quando um peregrino avistava ao longe a cidade de Jerusalém, que é uma cidade que fica no alto de uma montanha, ele já começava a cantar: quão amáveis são os teus tabernáculos, quem habitará no lugar do Senhor? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, narrando da alegria de se achegar aos portões de Jerusalém e poder se deparar, enfim, com a presença de Deus que se localizava naquele exato local. Por isso, nós precisamos entender que a influência do templo no Salmo 84 é muito importante. O peregrino sai de uma localização para se encontrar com Deus. Uma maneira muito simplista de a gente poder esclarecer isso é a mesma comparação com Meca para os muçulmanos. Todo muçulmano precisa ir uma vez na vida para Meca.
O que Meca representa para os muçulmanos, o templo representava para os judeus, no texto que nós estamos lendo aqui. Uma ilustração, uma representação simplista, mas que esclarece muito bem a importância do templo na mentalidade judaica. Nesse sentido, quando o peregrino se apresenta diante do templo, ele diz no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz no Salmo 84, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu, os teus altares. Ele diz nesse salmo, felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E ele diz nesse salmo, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Então, esse texto não fala somente da peregrinação. Ele fala desse momento, desse impacto de se encontrar com a presença de Deus. Porém, esse texto retrata de uma maneira muito clara os problemas, os desafios, os sacrifícios, as penalizações pessoais que esses peregrinos sofriam na sua caminhada rumo a Jerusalém. Vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, que o território de Israel é composto de 2/3 de deserto e de 1/3 de semideserto. Ou seja, qualquer viagem se torna perigosa. Qualquer viagem exige um cuidado especial. Qualquer jornada para Jerusalém, que é uma cidade encravada no meio do deserto, era insalubre, principalmente naqueles períodos onde não havia meios de locomoção como temos hoje. Então, o peregrino passava por situações adversas, que é justamente mencionado no versículo 4 e 5, que nós lemos aqui no versículo 6, aonde diz, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, talvez na sua tradução esteja vale de Baca, que significa vale árido, faz dele um manancial. Ou seja, o vale árido é uma condição para o peregrino se aproximar de Jerusalém. O vale árido é uma condição para aquela pessoa se aproximar da presença de Deus. A ênfase desse texto, então, recai agora sobre a disposição daquele homem, daquela mulher, que através da sua fé se desloca de uma determinada localização, seja ao norte na Galileia, seja ao sul da Judéia, seja no Oriente, e vai em direção a Jerusalém, disposto e disposta a passar por todo e qualquer sacrifício, por todo e qualquer perigo, para se encontrar com o seu Deus. É uma jornada, uma peregrinação, uma travessia que inclui aridez, deserto e vales. Agora, o que esse texto tem a ver conosco? Cristãos do século 21, que não precisamos mais do templo, que temos meios de locomoção como avião, trens, ônibus e carros, que temos o conforto do ar-condicionado. O que esse texto tem a ver com a sua vida e com a minha vida essa noite? Absolutamente tudo. Porque nós também, à semelhança dos peregrinos que iam a Jerusalém, somos peregrinos nessa terra. Nesse lugar nós estamos em travessia. Nesse lugar nós estamos numa jornada constante. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando diz, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, enquanto estamos nessa terra, estamos a caminho, estamos no caminho, estamos numa travessia. E isso inclui desertos, isto inclui aridez. Se você notar, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 13, falando a respeito dos heróis da fé, no final desse versículo ele vai dizer assim, porque esses heróis da fé saudaram a promessa de longe, como peregrinos e estrangeiros que eram nessa terra. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim, que nós, que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, devemos nos abster das paixões carnais. Ou seja, em todas as partes das Escrituras no Novo Testamento, revela que a nossa caminhada nessa terra é uma caminhada de peregrinação. Não em rumo a um templo que se localiza na Jerusalém, no território de Israel, mas em rumo à eternidade, na Jerusalém celestial, que se localiza no centro do coração da vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, a nossa vida nessa terra se assemelha muito com o Salmo 84, porque narra a nossa dificultosa, penosa, sacrificial jornada diária que nós temos que cumprir enquanto estamos nessa vida terrena. A vida do cristão é uma vida de peregrinação. Existe um autor chamado John Bunyan. Ele viveu no século XVII e escreveu um livro do fundo de uma prisão na Inglaterra.
O nome do livro, O Peregrino. É um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. E ele capturou muito bem essa ideia de que a nossa caminhada como cristãos nessa terra envolve peregrinação. Se você abrir no índice do livro, ele vai colocar temas como pântano da desconfiança, desfiladeiro da dificuldade, vale da humilhação, entre outros. Também não é assim na sua vida? Você também não experimenta uma peregrinação nessa terra que envolve, às vezes, o vale da angústia, que às vezes envolve a montanha da traição, que às vezes envolve a estrada da decepção? Você também não se depara com situações na sua vida diária, cujos momentos que você vive muito mais se assemelham a um vale árido do que realmente a um vale florido, bonito, belo, um bosque? Quantas vezes na nossa trajetória em vida, quantas vezes no nosso cotidiano, quantas vezes no ano de 2013 e quantas vezes no ano de 2014, você irá passar por situações que se assemelham muito a um vale de Baca, a um vale árido. Você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um ideal, você está em jornada, em travessia, mas essa travessia inclui estradas, montes, bosques, que também envolvem enfermidade, aflição, crise, traição, dor, angústias. Portanto, hoje eu quero falar com vocês sobre como transformar tristes vales em lindos jardins. Esse é o tema da mensagem essa noite, transformando vales em jardins. E eu gostaria que você compreendesse comigo esta verdade da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, quando eu vejo o Salmo 84 falando sobre o sofrimento, eu entendo que o sofrimento é uma realidade inevitável. Note comigo o versículo de número 5, que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido. É justo, queridos irmãos, isso? Você não fica desconfortável em ler um texto como esse? De perceber que um homem que tem o seu coração centrado na presença de Deus, um homem que tem a sua integridade intacta diante da presença de Deus, um homem que tem a sua vida depositada no altar de Deus, um homem que tem a sua força depositada em dependência de Deus, um homem que tem um coração reto e sincero, é justo um homem como esse passar pela aflição, porque é isso que o texto diz: bem-aventurado é o bonzinho, bem-aventurado é aquele homem sincero, bem-aventurado o homem correto, porque ele, quando passar pelo vale árido, eu queria sinceramente essa noite poder dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você é um crente sincero, que você é uma cristã autêntica e que você não vai passar por vales áridos na sua vida enquanto você for assim. Mas eu não posso dizer isso porque a palavra, as escrituras sagradas não me autorizam a dizer que o cristão não passa por sofrimento. Aliás, esse é o grande problema para conseguirmos manter a nossa fé resoluta, firme, solidificada diante dos constantes confrontos que enfrentamos nos dias atuais. Por quê? Existe uma cultura evangélica dos nossos dias atuais sobre o sofrimento, que trabalha o sofrimento ou de maneira meritória ou de maneira triunfalista. Deixa eu explicar isso para você entender melhor o que eu quero dizer. A justiça meritória ou o sofrimento meritório é mais ou menos assim: Senhor, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho ido aos cultos, eu tenho lido a sua palavra, eu tenho participado das programações, Senhor, eu tenho me debruçado no altar, portanto, Deus, se lembre de mim, porque eu não quero sofrimento. E muitas vezes, quando passamos por alguma dificuldade, algum problema, vem o julgamento. Quando um cristão verdadeiro e autêntico enfrenta uma crise, uma enfermidade, a dor de uma traição, o primeiro julgamento que acontece é: deve estar em pecado. Tem pecado oculto nisso daí. Porque nós assimilamos a cultura do sofrimento meritório. Se alguém sofre é porque merece. E se nós somos bonzinhos, não merecemos o sofrimento. Queridos, eu não sei de onde isso surgiu, mas da palavra do Senhor que não foi. A cultura do sofrimento como algo meritório é algo que não é bíblico. É senso comum que foi criado para atender a um subcristianismo, um cristianismo inventado nos nossos dias atuais. Mas não somente isso. Também a ideia do triunfalismo, que é o cristianismo onde o crente tem que ser vitorioso em todas as coisas. Portanto, se o cristão é vitorioso em todas as coisas, o que ele está fazendo com dívida? O que ele está fazendo separado? O que ele está fazendo frio na fé? Se um cristão deve ser vencedor em todas as coisas, o que ele está fazendo com crises em sua família?
Se um cristão, ele está acima do bem e do mal, se ele está acima de todo sofrimento, por que os seus filhos estão nas drogas? Alguém tem uma resposta para isso, biblicamente falando, dos nossos dias? Sim. As pessoas dos nossos dias dizem o seguinte: se fosse um cristão verdadeiro, isso não atingiria a sua vida. É o triunfalismo. E tem até texto bíblico para isso. Romanos 8:37. Nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. Mas nós esquecemos estas coisas. Nós queremos ser apenas mais que vencedores. Então, eu não aceito isso na minha vida porque eu sou mais que vencedor. Você não pode aceitar na sua vida porque você é mais que vencedora. Então, esse triunfalismo que adentrou para os arraiais evangélicos está deturpando a nossa consciência cristã e nos confrontando em nossa fé sincera e verdadeira. Porque nós queremos ser vencedores. Mas a gente esquece de todas essas coisas. Você lembra o que Paulo fala antes, quando ele se menciona essas coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, angústia, espada? Será coisas do presente, do porvir? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas que vão para o seu matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Sabe aonde a gente é mais que vencedor? Quando a gente passa pela dificuldade. A gente é mais que vencedor quando a gente experimenta a perseguição. Quando no nosso trabalho nós temos que dizer não pelo bem da integridade, pela ética, pelo caráter, pela moral. Quando nós temos que nos posicionar firmemente, quando somos julgados, quando somos tratados com preconceito diante da nossa firme resolução de nos manter íntegros. Ali que nós experimentamos ser mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores quando experimentamos a dor de uma ruptura, a dor de uma traição. São nos problemas que experimentamos no vale árido que nos tornamos mais que vencedores. Agora, você também já não teve essa tendência, diante do problema que você viveu essa semana, esse mês ou o ano passado, e dizer: Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Ô Senhor, meu vizinho é um ímpio. Meu vizinho não conhece a tua palavra. E olha lá o carro novo dele na garagem. A minha vizinha é uma ímpia, vive na bagunça, na baderna, olha os filhos dela. Você também já não teve essa tendência de olhar e dizer: Senhor, olha os meus méritos, veja os meus méritos, Senhor, e age conforme os meus méritos. Isaías 64 diz que se Deus fosse agir segundo os seus méritos, suas obras de justiça não passam como trapos de imundícia. Então não tente trabalhar com Deus por méritos, pode ser um risco para a sua vida. Eu tive essa tendência, queridos, também, como pastor o ano passado, em junho, 15 de junho, 6h15 da tarde, a minha casa estava preparada para receber a minha célula. Era aniversário do meu filho. Minha esposa sai de casa, eu fico com as crianças em casa. Ela sai, vai buscar o bolo, os pãezinhos. E quando ela volta e abre o portão, minha surpresa, ela entra com 3 pessoas que não eram convidados para a festa. Estavam com uma arma atrás da sua cabeça, trazendo para dentro de casa, para assaltar a nossa casa. Entraram na nossa família, aprontaram a arma para o nosso rosto, para os nossos filhos, nos trancaram no quarto, levaram nossos pertences, levaram nosso carro. E quando eles saíram dali, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. A segunda coisa que eu fiz foi perguntar: por que eu, Senhor? Lembra-se, Senhor, que eu sou pastor? Parece que o Senhor esqueceu que eu sou ministro ordenado. Parece que o Senhor esqueceu que eu tenho passado tempo no seu altar. Senhor, o Senhor não se lembra do que eu sou, de quem eu sou, Senhor? E os méritos, onde estão? Foi aí que o Salmo 84 passou a fazer sentido para a minha vida. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu entendi que Deus queria que eu passasse pelo vale árido, porque o meu coração estava aplanado, e Ele queria que eu transformasse aquele vale árido em manancial. Eu não tenho tempo para discorrer sobre o que aconteceu, mas Deus trabalhou de uma maneira tão especial na nossa vida, que eu tive a oportunidade de sentar frente a frente com o chefe daquele grupo que entrou na minha casa, que foram presos dias depois, e presenteá-lo com a minha Bíblia, orar por ele e dizer que eu perdoava pelo que ele fez com a minha família. Aquele dia, aquele menino chorando na minha frente, eu entendi que vales áridos podem ser transformados em lindos jardins, irmãos. Vales áridos podem ser transformados em lindos jardins. Depende da nossa concepção. É por isso que tem um texto em Malaquias 3,18 que é belíssimo, que diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e entre aquele que não serve, porque o sofrimento acomete a todos os seres humanos, sejam crentes ou não crentes, sejam sinceros ou não sinceros. O fato é, você vai ver a diferença daqueles que têm o coração aplanado, aqueles que têm a sua força no Senhor.
Por isso, o sofrimento é uma realidade inevitável. Não existe um tipo de vacina contra o sofrimento. Não existe um tipo de blindagem contra o sofrimento. Basta viver para sofrer, queridos. João 16:33, Jesus é realista. No mundo tereis aflições. Se preparem para o vale. Se preparem para a aridez. Se preparem para a esterilidade. Se preparem para isso, porque eu posso transformar o seu vale num lindo jardim. Queridos, existe uma frase muito interessante de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim, que a dor é opcional, mas o sofrimento é inevitável. A dor é opcional, mas o sofrimento é inevitável. Eu queria inverter essa frase, porque na minha ideia, e na ideia bíblica, o sofrimento é inevitável, a dor é opcional. Você pode escolher em dar vazão à sua dor, você pode escolher em cultivar a sua dor, você pode escolher em olhar para o seu passado, se lamentar pelo que aconteceu. Você não pode escolher passar pelo sofrimento, mas dar vazão à sua dor. Permitir que essa dor se irradie, reverbere e ecoe para a sua vida. Isso é opcional. O seu sofrimento não é opcional, mas a dor é. Por isso que eu encontro textos das Escrituras Sagradas como o Salmo 23:4, que diz assim: quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por isso que eu encontro textos como Isaías 43, versículo 1 até o 2, que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que estou contigo. Ou seja, as Escrituras não nos mostram, não nos privam do sofrimento, mas mostram que no nosso sofrimento nós podemos experimentar a presença, a companhia, a graça de Deus e impedir que essa dor se irradie, tome proporções, se avolume na nossa história. Por isso, entenda essa noite, o sofrimento é inevitável, a dor, ela é opcional. Você pode escolher em cultuar a sua dor do seu passado. Você pode cultuar a sua dor dos seus sofrimentos. A dor, ela é opcional. Em segundo lugar, o sofrimento não é apenas uma realidade inevitável, mas o sofrimento não é uma realidade definitiva, queridos. Versículo 6 diz assim: o qual, passando pelo vale árido. Há uma boa notícia para o seu coração essa noite. Que o seu sofrimento, o vale árido que você tem experimentado na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, é passageiro, não é permanente, não está determinado, não está decretado, não é a última palavra. O seu vale árido é passageiro, é transitório. Porque o texto diz que o peregrino, ele passa pelo vale árido. E eu quero dizer isso para você essa noite. E que isso possa confortar o seu coração e alimentar a sua fé. Você passa pelo vale árido, você não fica nele. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando passardes, não é ficar, passar por várias provações. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A palavra do Senhor mostra que é leve e momentânea a tribulação que você passa. Paulo diz em Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. É leve, meu irmão. É passageiro, minha irmã, é transitório. Você não precisa ficar nesse vale. Ele faz parte da sua história, mas é passageiro. Você o experimenta, mas não fica ali. Você não reside ali, não cria raízes ali. É passageiro. O sofrimento é como ponte. A gente não fica a vida toda sobre a ponte. A gente usa a ponte para passar de um lado para o outro dela. A gente usa a ponte para se deslocar de uma ocasião para outra. Assim é o seu sofrimento. Assim é a aridez do nosso deserto. Nós utilizamos para passar por ali. Por isso, lembre-se de uma verdade. Pessoas vitoriosas não são aquelas que não sofrem. São aquelas que fazem bem as travessias. Vou repetir. Pessoas vitoriosas não são aquelas que não sofrem. São aquelas que fazem bem as suas travessias. Atravesse bem o seu deserto. Atravesse bem o seu vale de Baca, o seu vale árido, sem murmurar, sem questionar. E tenha certeza que do lado de lá, depois dessa travessia, uma grande e incomparável bênção do Senhor aguarda a sua vida e o seu coração.
Tem uma frase muito bonita que eu li na minha época de seminário em Londrina, num carro da primeira igreja presbiteriana de Londrina, que dizia assim: não estamos em crise, estamos em Cristo. A gente passa pela crise, queridos. A gente não está em crise, a gente está em Cristo. A nossa fé está arraigada, firmada, solidificada em Cristo. Mas a vida inclui problemas e dificuldades. Em terceiro lugar, o sofrimento não é apenas inevitável, não é uma realidade definitiva, mas o sofrimento exige uma atuação do ser humano. O versículo de número 6 diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O homem que tem o coração no Senhor, quando ele passa pelo vale árido, ele não deixa a paisagem como está. Ele não cruza os braços. Ele não lamenta. Ele não se torna fatalista. Ele não simplesmente olha para a situação e diz: a vida é assim mesmo. Ele não canta a canção dos nossos dias atuais que diz: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O cristão que passa pelo vale árido, ele não se conforma com a paisagem de aridez. Ele tem que plantar flores. Ele tem que cavar poços. Ele tem que encontrar água. Ele tem que encontrar recursos. Ele tem que transformar o ambiente. O cristão verdadeiro, autêntico, que tem a sua fé firmada na presença do Senhor, ele passa pelo vale e transforma as ocasiões, ele transforma os problemas em bênçãos, ele age nas suas situações e nas suas dificuldades. Por isso que eu entendo aqui que a gente não pode passar pelo sofrimento, queridos, de uma forma derrotista, passiva. E aqui não tem nada de autoajuda, não. O que a gente precisa não é de autoajuda, o que a gente precisa é de ajuda do alto, não é verdade? A gente precisa de ajuda do alto. A autoajuda diz que todo recurso reside em você. E eu quero dizer que não reside em você, não. Tudo reside em Deus. Mas Deus conta com a sua atuação. Deus conta com o seu cuidado. Ou você acha que Deus vai enviar um anjo do céu para resolver o seu problema no casamento? Ele espera que você sente com a sua esposa e trate isso. Ou Deus vai enviar uma anja do céu para elogiar o seu marido? É você que tem que fazer isso. Ou Deus vai fazer alguma coisa extraordinária para mudar o seu contexto empresarial, sendo que você está atuando de uma maneira ilícita. É você que tem que regularizar as situações. Por isso eu entendo nesse texto que o ser humano tem que atuar no seu vale. Tem que agir no seu vale. Não pode cruzar os braços. Tem que cultivar o seu vale, para que ali nasça flores, para que ali haja um jardim. É um provérbio chinês muito impactante que diz assim: o pessimista olha o vento, o otimista espera o vento passar e o realista ajusta as velas. O pessimista olha o vento, o otimista espera o vento passar, mas o realista ajusta as velas. Queridos, tem pessoas aqui essa noite que só olham o vento e que dizem que não há nenhum vento em outra casa, em outra família, em outra igreja, senão somente na sua. Existem pessoas que dizem assim: é só na minha vida que vem tempestades. Existem pessoas pessimistas que olham para a sua vida e acham que tudo acontece com elas. Mas também existem pessoas otimistas demais e que ficam paralisadas esperando o vento passar, olhando a paisagem, esperando alguma situação ser transformada. Você não é chamada nem para o otimismo e nem para o pessimismo. Você é chamada para a esperança. Porque otimismo é diferente de esperança. Otimismo depende do que é externo. Você olha para a situação e diz: eu estou otimista com a Bolsa de Valores. Estou otimista com o resultado financeiro da empresa. Você olha para o externo e você fica então otimista. Mas o cristão não é movido por otimismo. O cristão é movido por esperança. Porque a palavra do Senhor nos diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Nós não sentimos uma esperança. Nós não experimentamos uma esperança que surge. Esperança não é sentimento, não é abstração, não é filosofia. Sentimento é uma pessoa e tem nome: Jesus. Por isso, o otimismo depende do que é externo. Esperança depende do que é eterno. E eu quero te convidar a passar pelo seu vale com esperança, sabendo que ali você tem que atuar. Não espere o vento passar. Não olhe somente os ventos, ajuste as velas e saiba que o Deus que sopra sobre os ventos, que acalma as tempestades, é sobre a sua vida, é sobre o seu coração e há de conduzir a sua história. Esse provérbio chinês está em muita harmonia com a palavra do Senhor. Eclesiastes 11:3 diz assim: o que olha o vento jamais semeará, o que olha as nuvens jamais colherá. Assuma uma maneira passiva e você vai perceber a sua história sendo escrita por outros.
Agora tome a sua história, conduza a sua vida e peça a graça do Senhor para você tomar suas decisões sabiamente, corretamente, de uma maneira interessante, para que você possa conduzir os capítulos da sua história e não deixar que os outros escrevam aquilo que você deve escrever na sua vida. Não seja vítima, não seja coadjuvante, não seja paciente da sua trajetória nessa terra. Seja protagonista, seja agente, seja uma pessoa que realmente está à frente do seu tempo, interpretando as situações e agindo de uma maneira realmente coerente. Ou nós agimos em nosso sofrimento, ou a gente se torna refém dele. Eu decidi, meus irmãos, não me tornar refém daqueles homens que entraram na minha casa. Eles me fizeram refém por 30 minutos, mas eles não farão a minha vida refém pelo resto da minha vida. Eu decidi transformar o meu vale em jardim. E eu quero que você faça o mesmo. O seu problema durou uma semana, 1 ano, 10 anos, mas ele não pode te fazer refém a vida toda. Atue nesse sofrimento, para que você não se torne refém dele. E por fim, Deus nos mostra na sua palavra. Primeiro, o sofrimento é inevitável. Segundo, o sofrimento, de uma forma específica, não é uma realidade definitiva. Terceiro, o ser humano atua no sofrimento para transformar. E em quarto, no sofrimento, nós aguardamos e esperamos a bênção de Deus e a sua provisão. O versículo 6 diz: de bênçãos o cobre a primeira chuva. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Eis aqui a maior parceria, uma parceria de sucesso, queridos irmãos e irmãs. A ação humana e providência divina. Ação humana e providência divina. Porque o que é para você fazer, Deus não move uma palha. E aquilo que é para você não fazer, Deus não quer que você faça. O grande problema é que muitos de nós estamos fazendo quando deveríamos depender. E estamos dependendo quando deveríamos fazer. Não encontramos o equilíbrio, não encontramos a linha mestra, não encontramos o ponto central da nossa atitude. Charles Swindoll, no seu livro que diz O Mistério da Vontade de Deus, por título, diz assim, que o maior segredo da vida do cristão é orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse dele. Quer ter sucesso na sua vida, quer ser um cristão realmente acima da média, ore como se tudo dependesse de Deus, tenha tempo no altar, se derrame, se proste, se entregue, mas quando você entender que é o momento de agir, haja, faça a sua parte, faça como dependesse só de você. Este é o segredo de uma vida realmente interessante, relevante. E esse texto mostra isso. O homem faz dele um manancial, mas a bênção vem como primeira chuva. A primeira chuva aqui, queridos, é a chuva depois de uma estiagem, depois de uma escassez. A primeira chuva aqui é uma chuva depois de um tempo de terra infértil. É a chuva que vem de Deus. E aqui o texto nos faz um símbolo interessante. Você está no vale, e no vale a chuva vem e alcança o seu coração. No vale você atua, mas no vale você depende. Entenda isso. No vale você atua, mas também no vale você depende. Olhando para isso, a gente pode entender que em vários momentos das Escrituras Sagradas, o homem, a mulher de Deus passa pelo vale, mas nunca passa sozinho. E eu quero desafiar você a confiar nessa promessa de Deus. Você passa pelo vale, mas não passa sozinho. Não pense que Deus te desamparou. Não pense que Deus te deixou. Você está no vale, mas não está sozinho. Um com Deus é maioria. Um com Deus é sempre maioria. Você vai vencer. Deus vai te dar a graça. Você vai passar por isso. Mas deixe as bênçãos de Deus te cobrir. Deixe o cuidado de Deus te envolver. Deixe aquilo que nós cantamos no primeiro cântico de início aqui. Quando os espinhos machucarem os seus pés, deixe Ele te carregar no colo. Deixe Ele cuidar da sua vida e do seu coração. Existe um livro que tem por título Ostra Feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. É uma referência ao que acontece com o surgimento da pérola. Um pequeno grão de areia entra na ostra, gera um processo infeccioso, a ostra, para se defender, libera uma substância chamada nácar, que vai envolvendo aquele grão, até se transformar numa linda pérola. Por isso, toda pérola é o resultado de uma agressão que veio contra a ostra. E eu quero dizer que as pessoas que possuem os mais lindos jardins foram as pessoas que mais foram feridas na sua história.
As pessoas que têm mais riquezas para contar e para declamar são as pessoas que mais passaram por vales áridos. As pessoas que têm mais pérolas em seu coração são as pessoas que talvez foram mais agredidas pela vida. Não permita que o seu sofrimento seja o ponto final. Permita que Deus envolva, permita que Deus trabalhe, permita que Deus trate o seu coração para que esse seu dilema venha se transformar em bênção. Pessoas que talvez foram abusadas na sua infância. Pessoas que tiveram uma separação dos pais dramática. Pessoas que tiveram decepções na fé, na igreja, com pessoas e com liderança. Pessoas que experimentaram profundas enfermidades no seu corpo. Deixe Deus envolver a crise. Deixe Deus envolver o seu vale árido com a sua presença, com o seu Espírito Santo. E veja aí, nesse lugar, surgir uma linda pérola, um lindo jardim. Portanto, conte com a bênção de Deus no seu vale árido, pois Ele vem. Ele não te deixa sozinho. Concluindo, Salmo 84, tem muitas outras lições, mas eu gostaria de focalizar apenas na trajetória difícil do peregrino, que se assemelha com a sua e a minha trajetória aqui sobre a face da terra. Mas o mais interessante, o mais bonito nesse texto, nós reservamos agora para o fim para dizer. O termo bíblico diz o vale de Baca. Baca em hebraico significa um lugar árido. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A palavra bênção em hebraico é barak. Aqui existe um jogo de palavras que o salmista coloca. Então, falando literalmente, seria mais ou menos assim. O qual, passando pelo vale árido, de Barak. Ou melhor, o qual, passando pelo vale de Baca, de Barak, o cobre a primeira chuva. Bac e Barak. São duas realidades contraditórias. São duas realidades que ocupam o mesmo versículo e que também ocupam o mesmo nível da nossa vida. O Baca, que é o árido, que é a esterilidade, está presente na sua vida. Mas o Barak está presente também. A bênção, o cuidado e a provisão de Deus. Assim como na visão de Ezequiel do vale de ossos secos. Capítulo 37. Ossos secos, ossos secos, ossos secos. Espírito e vida, espírito e vida, espírito e vida. Essas duas realidades, elas se intercalam, elas se interpõem para mostrar que na vida experimentamos vales, mas nos vales nós experimentamos bênçãos. Confie nisso, meu irmão. Confie nisso, minha irmã. Se aproprie disso e transforme o seu vale de hoje, de ontem e de amanhã num lindo jardim em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui. Gostaria de cantar com vocês aquele cântico Me Derramar, só para nós termos um tempo de oração aqui, nesse momento. Eu quero aproveitar esses 3 últimos minutinhos aqui que me restam, para a gente cantar essa canção, dizendo que eu quero me derramar, e eu gostaria que você se derramasse. Quanto mais você se derramar essa noite, mais Deus derramará dele sobre a sua vida. Se curve, se proste, renda o seu coração, e passe pelo seu vale árido, transformando esse lugar em lindo jardim. Deixe Deus trabalhar na sua vida, na sua história, nos problemas que você experimentou até agora. E deixe Deus tocar o seu coração essa noite com a sua presença. Ele é fiel. És fiel, Senhor. Confie nessa promessa. Me dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Se derrame em seu vale. Me derramar, Se derrame em sua crise. dizer que preciso. Diga que você depende. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso.
ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, Deixe Deus tocar seu coração. por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do seu altar nesse momento. Nós queremos buscar a tua face, Pai, porque muitos de nós já vivemos desertos. Muitos de nós aqui estamos vivendo desertos. E muitos de nós passaremos por desertos. Ó Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor diz na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas a tua própria palavra nos diz que nós não estaríamos sozinhos, que a tua companhia estaria conosco em qualquer crise, em qualquer momento, em qualquer dificuldade ou em qualquer situação. Eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor está do lado dessa minha irmã, porque o Senhor está do lado desse meu irmão, ajudando, sustentando, carregando no colo quando as forças se acabam. Eu quero te agradecer porque a tua bênção se estabelece no nosso vale. O Senhor não nos tira do vale para nos abençoar, mas no próprio vale nós podemos experimentar a tua bênção, tua providência, tua provisão, porque o Deus que prova é o mesmo que provê. O Deus que nos leva ao deserto é o mesmo que nos tira de lá, é o mesmo que nos sustenta com o maná. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor, porque passaremos por aflições, mas estamos apoiados na promessa daquele que venceu o mundo, que em todas as coisas, em todas as crises, em todos os problemas, nós somos mais que vencedores, porque as coisas que vivemos cooperarão para o bem do teu povo e da tua igreja. Senhor, fica com o teu povo que aqui está essa noite e envolva cada trauma, cada dor, cada lágrima, cada angústia com a sua presença e com a presença do Espírito Santo, sabendo, Deus, que o sofrimento é passageiro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, minha irmã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhecer está chegando. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar um instante, querido. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Denis, a sua família que está aqui, sua esposa. Que Deus abençoe, pastor. É muito bom ouvir os mestres ensinando a palavra do Senhor e fazendo isso com tanta dedicação e com tanta maestria. Isso enche o nosso coração, isso renova as nossas forças e alimenta a nossa vida. Que Deus te abençoe, pastor Denis. Abençoe o retorno de vocês adorados. Que o Senhor os guarde nessa viagem e que continue fazendo prosperar seu ministério em nome de Jesus, tá bom? Quero lembrar aos irmãos que nós temos aí em nosso boletim a Escola de Líderes. Essa semana nós retornamos com a Escola de Líderes, que é o nosso trabalho vinculado às células. Às terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui nessa terça-feira retomando esse trabalho que é tão importante, que é a preparação que nós temos para as células. As nossas células, como está aí em nosso boletim, funcionam às quartas-feiras às 20 horas ou às sextas-feiras às 20 horas. Temos uma ou outra com algum horário alternativo, mas é muito importante que nós estejamos observando as células que são aí veiculadas no nosso boletim, que estão noticiadas, para que possamos também frequentar a essas células, a fim de sermos edificados.
Então peço aos líderes que fiquem atentos, porque nessa terça nós retomamos a escola de líderes e as células já recomeçaram desde a semana passada. Cadê o Gustavo? Está aí, Gustavo. Gustavo tem um aviso para dar sobre um congresso. Boa noite, a paz. Nessa semana agora, no final de semana, nós vamos estar participando de um congresso em Maringá, um congresso que chama Teen Street. E lá vão ter quase 2 mil jovens. Oi. Olha o que eu comprei lá. Já saiu aqui. Olha o que eu comprei lá. Ó, tá vendo? Essa é a revista do Kings. Legal, né? Cara, eu tô dando aviso, velho. Como é que você me interrompe assim? Olha a camiseta. Olha. Não, bonita. Não é bonita? Bonita. Ó o boné. Bonito o boné também. Ó, coloca você. Bonito, não é? Bonita. Mas, ó... Vocês acharam bonito? Bonito. Sim. Ó, então vai lá fora que você vai vender essa camiseta, esse boné e essa revista para você poder ir lá para o congresso. Se você não vender essa camiseta, esse boné, essa não, que essa é sua. E essa revista, a gente vai conseguir ir para o congresso. Então vai lá. Tá. Então, gente, eu vim aqui para dar esse aviso. A gente está lá no fundo da igreja, na porta, na entrada, vendendo essas camisetas, o boné e a revista, que vai ser o que vai nos levar para o congresso. A gente precisa levantar esse recurso e a gente quer contar com os irmãos para ser possível que a gente vá. Oi, Rafa? O quê? O vídeo? Tá, a gente vai assistir um vídeo também agora sobre o King's Kids, que já estão abertas as inscrições para o King's Kids, tanto para participante como obreiro. Tá. O valor da camiseta é R$10, o valor do boné R$10. Se você comprar a camiseta e um boné, você ganha uma revista. Ó a promoção de hoje. Solta aí, Rafa. Esse é um vídeo, que acho que vai passar daqui a pouco, que vai mostrar as nossas atividades do ano passado, do nosso prático do King's Kids, dos lugares que a gente foi fazer evangelismo, dos nossos trabalhos, e se Deus quiser vocês vão ver. Aí, acho que vão ver. Searching the world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. We carry the cross, He died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent His Son from heaven to earth to live us all as eternally good. I searched for truth, and all I found is You. My God, I'll only ever give my all. Jesus, when I live for Your name, will never be ashamed of You. I praise You, know we are today. Take it all.
Queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu vou pedir, Marcelo, presbítero Marcelo, vou pedir que o Marcelo venha aqui, por favor. Ele vai estar orando nesse instante. Apenas lembrando, irmãos, que nós temos aí noticiado em nosso boletim o passamento, o falecimento do senhor Geraldo, que é pai do nosso irmão Laércio. Laércio está aqui, que Deus te abençoe, Laércio, a você, a toda a sua família. Nos solidarizamos com você nesse momento. Que o consolo de Deus, do Santo Espírito do Senhor, derrame sobre você e toda a sua casa, sobre a sua vida, Tereza. Esse é o desejo do nosso coração como igreja nesse momento. Queria pedir também ao Marcelo que nessa oração pudesse também rogar ao Senhor esse consolo sobre toda essa família em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra nos garante, Deus, que se nós pedimos algo em Teu nome, o Senhor, ó Deus, tem prazer, ó Pai, de atender as nossas orações. Te louvamos por isso em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai amado, pela palavra que foi pregada, Deus, aonde veio de encontro aos nossos corações. Te louvamos, ó Pai amado, pelo louvor que foi ministrado, ó Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Pai Celestial, eu te rogo, Senhor, por essa família, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, esteja derramando o seu conforto, a tua graça, ó Pai Celestial, que eles façam, ó Deus, desse momento, ó Pai, árido, num grande jardim, em nome de Jesus. Sabemos que não é fácil, ó Pai, o Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor nos garantiu, Senhor, através da tua palavra, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai amado, por esse culto, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Denis, ó Pai, que veio nos abençoar, ó Deus, através da tua palavra. Te agradecemos também, Senhor nosso Deus, pela vida dos nossos pastores, porque o Senhor tem conduzido eles, ó Deus amado, que é debaixo das tuas asas, como as galinhas, ó Deus, cuidam dos seus pintinhos. O Senhor tem cuidado dos nossos pastores. Eu te agradeço em nome de Jesus. E te peço, ó Pai, que tenhamos, ó Deus, uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia de vitórias, ó Deus. Uma semana cheia de poder, ó Pai, debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O presbítero Marcelo vai acompanhar o pastor Denis até a porta, onde ele estará cumprimentando os irmãos. Mas recebamos a bênção, irmãos, sobre a nossa vida, e que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor, sobretudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E que as misericórdias do Senhor jamais se apartem de sua vida. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu trabalho, hoje, por todos os dias da sua caminhada peregrina sobre essa terra, até a eternidade, quando nós viveremos para sempre unidos ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de sair, dê um abraço aí em alguns irmãos que estão ao seu lado. Desejo uma boa semana e vamos na paz de Cristo.